1, 2, 3. Testando, pra ver se não tem nada fora do lugar. Cabelo, maquiagem, tudo ok. Então, vamos lá. E aí, galera, tudo bom com vocês? Tô aqui mais uma vez pra falar um pouquinho com vocês. Faz bastante tempo que eu não falo assim em assuntos relacionados à maternidade, à gestação, assim, assuntos que faz tempo que eu não vivo, vamos dizer assim. E ultimamente muitas meninas vieram me perguntar a respeito da minha gravidez, a respeito de coisas que eu vivi assim alguns anos atrás, 1 ano e 10 meses, mais precisamente falando. Coloquei lá no Face, no Snap, no Instagram, pra quem quisesse mandar perguntas, me mandar. Então eu vou responder agora pra vocês. Uma das perguntas que não foi só uma pessoa que me perguntou isso, e que é uma coisa bem frequente que quando engravida, é sobre engordar durante a gravidez, né? E assim, não era uma preocupação que eu tinha. Eu realmente não fiquei desesperada com isso. Eu não fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu comi o que eu tinha vontade. Claro que eu tentei me alimentar da forma mais saudável e boa possível, até porque eu tava carregando um serzinho, desenvolvendo um serzinho dentro de mim. Mas assim, eu tive várias vontades, eu comi bastante besteira. Eu fui no médico, isso me ajudou bastante. Ele me ajudava assim a controlar o meu peso. Eu nunca fiquei muito acima do peso. Os médicos dizem que o ideal é você engordar 1 quilo por mês, mais ou menos, né? Então seria o quê? Uns 9, 10, 11 quilos na gravidez. Mas isso é muito raro. Assim, 90% das mulheres que eu conheço, pelo menos, engordam mais do que isso na gravidez. Eu mesma engordei, se eu não me engano, uns 15 quilos na minha gravidez. A maior parte deles no final. Então eu não sou a pessoa certa pra te dar uma dica incrível pra não engordar na gravidez. Eu comi tranquilamente, tentei comer bastante coisas saudáveis, frutas, sucos por causa do neném. Não malhava ainda, eu comecei a treinar e praticar esportes mesmo depois que a Nina nasceu, um tempão depois. Então eu não era aquela pessoa super fitness na época, não treinava, então eu não tenho dicas assim incríveis. Ah, outra pergunta também, o que eu fazia pra prevenir estrias? Isso era uma coisa que eu tinha um pouco encanação, sim, porque eu tenho um pouco de estria no bumbum, né, por fato de ter crescido, e quando eu engordo ou emagreço, sempre eu vejo o efeito no meu bumbum. Aí eu falei, meu, certeza que eu vou ter estria na barriga, né, porque o bagulho vai crescer do nada e tipo... Eu vou ter? Não vai ter o que fazer. Aí eu pesquisei, né, vi que passavam bastante olhinho, creme, enfim, eu não fiz nada de específico, eu não comprei nenhum creme milagroso, super caro, nada. Eu só passava hidratante, qualquer hidratante, às vezes com óleo de amêndoas, às vezes hidratante normal, e eu esfregava na minha barriga de manhã e à noite, né, depois do banho, enfim, sempre que eu me lembrava, porque isso também não tem limites, quanto mais você passar e hidratar sua barriga, melhor. Então, outra coisa que me perguntaram bastante foi se eu planejei a minha gravidez, como foi o meu parto, né? E isso eu conto tudo bem detalhadamente, assim, num vídeo que foi o segundo vídeo que eu gravei aqui pro canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é sobre a minha gravidez e o meu parto. E eu falo um pouquinho mais sobre esses detalhes que vocês querem saber. Provavelmente a pessoa que perguntou sobre o meu parto vai adorar saber desse vídeo. Outra pergunta sobre emagrecer depois da gravidez. Também não fiquei neurótica, tá? Eu queria, lógico, porque uma coisa que a gente tem saudade na gravidez é do nosso corpinho magro. Que assim, mesmo se você não for uma pessoa magra, você era bem mais magra antes de ter o neném. Então a gente sente falta das roupas que a gente não pode usar, das cinturas altas, das calças jeans, shorts jeans, que assim, você para de usar bem cedo, a menos que você compre uns boyfriends, né? Umas coisas assim. Deu uma... Ai meu Deus, esqueci a palavra. Improvisada. Então a gente morre de vontade de ter nosso corpo de volta. Uma coisa que eu usei assim desde o primeiro momento, desde lá da maternidade, foi cinta. Umas amigas minhas, uma coisa que eu tinha muito, eram amigas que já tinham passado por isso e me deram várias dicas. A Lilian, uma das principais, que já tem 2 nenéns maravilhosos. Obrigada, amiga, até hoje, né? Me ensina muitas coisas. Foi ela que me deu essas dicas da cinta, tipo, amiga, usa na hora, sabe? E eu não perdi tempo, ela até me deu. Olha, esse é um presente maravilhoso, tá, gente? Se você quiser um presente pra dar pra sua amiga grávida, cinta é mara. Eu usei assim desde o primeiro momento. Lógico
que a primeira cinta que eu usei era uma cinta tipo G, era grande, porque senão você não aguenta, aperta. É pra apertar mesmo, tá, gente? Não é pra ficar tipo, tá tranquilo, confortável, Mara. Não, ela aperta, mas assim, nada pra te sufocar. Enfim, eu usava uma G, depois eu fui pra M, depois pra mais apertada, e aí meu corpo foi voltando ao normal. Próxima pergunta. As coisas que foram mais difíceis de aprender, tipo temperatura da água do banho, ela deu de exemplo, enfim. Meu, a temperatura da água do banho, existe até um termômetro que vende. Eu tinha esse termômetro, mas se eu não me engano eu tenho ele até hoje lacrado, porque eu nunca usei. A temperatura do banho é mais ou menos a que é agradável pra gente. Lógico, bem quentinha se tiver frio. Eu acho que isso não era uma dúvida muito que eu tive, não. Foi uma coisa assim, bem natural. Na maternidade, eles ensinam esses pré-requisitos, essas coisas básicas, né, que você tem que saber pra lidar com o recém-nascido, porque realmente é uma coisa muito diferente de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente tá acostumado. Porém, eu acredito muito no instinto materno que a gente já tem. A gente realmente sabe como agir por instinto. É legal você se preparar, você tem 9 meses, né, pra fazer isso. Porém, eu acho que não tem nenhum grande segredo, nenhuma coisa que eu falei, meu Deus, que absurdo. Uma coisa que eu tive dificuldade, que até hoje eu não aprendi direito, foi cozinhar, né? Nem os legumes básicos eu aprendi. Eu achei que quando eu ia me forçar a aprender, né, pra fazer pra Nina, porém não. Eu tive a ajuda da minha sogra, dos meus avós, e aí eu não precisei. Eles traziam as marmitinhas quando ela começou a comer, enfim, até pra mim também, pra me ajudar. Tive o Fred pra me ajudar pra caramba, que sem ele só Deus sabe como seriam as coisas. E até outra pessoa falando com vocês, né? Bom, e a última pergunta que eu deixei aqui pra responder no final foi da Carol, que inclusive tem um canal aqui também no YouTube que é incrível. Ela é uma mãe, me inspira muito, aprendo horrores com ela. Vou deixar o canal dela na descrição do vídeo pra vocês, tá? Ela também tem um vídeo falando sobre esse assunto que eu vou falar agora. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, também podem assistir o vídeo dela. Bom, a Carol perguntou como foi o meu puerpério. Não sei nem se eu tô falando direito, gente, é muito esquisita essa palavra. E a primeira vez que eu vi esse assunto, também não sabia o que era, né? Eu fui atrás e descobri o que é o puerpério. Bom, vamos lá então explicar pra vocês. O puerpério é uma fase em que nós, mamães, passamos depois que o bebê sai da gente. São os 3 primeiros meses, normalmente, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu tempo de puerpério, e ele não tem um tempo certo pra durar, né? Até porque cada um é de um jeito. Mas o puerpério é essa fase quando o neném nasce. Não sei se eu expliquei claramente, mas é mais ou menos isso. E como foi isso pra mim? É uma fase muito complicada. A gente tá muito sensível, afinal acabou de sair uma criança enorme de dentro de você, né? É muito esquisito, assim. E eu tive que me esforçar pra lembrar, porque realmente já fazem quase 2 anos, a Nina tá com 1 ano e 10 meses, e eu sou esquecida, e eu sou pisciana, então eu só lembro das coisas boas. Eu costumo esquecer as coisas que foram mais difíceis, mais ruins, não fico falando sobre isso. Mas eu me esforcei a lembrar disso pra responder essa pergunta, né? Eu fui lá, fui ver fotos dessa época minha, fui ver anotações, enfim, que eu tenho, vídeos, e eu me lembrei um pouco de algumas coisas. Assim, a primeira coisa que eu me lembrei sobre o meu puerpério foi que eu não parava de chorar um segundo. Depois eu li a respeito um pouco melhor sobre isso e eu descobri que é super normal, que é o baby blues. Blues é um termo em inglês, né, que se refere à tristeza. É um termo que a gente usa nessa época do puerpério, quando a gente chora pra caramba, e chora, e chora, e chora, e chora, e não sabe por que tá chorando. Você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com a minha pessoa? Será que é isso que é ser mãe? Nunca mais a minha vida será a mesma, assim, agora é só isso, eu vou viver em função dessa criatura. É o baby blues. Diferente de depressão pós-parto, sobre isso eu não posso falar claramente, porque eu não tive, graças a Deus, que é uma coisa muito difícil e muito chata de lidar, você tem que tratar, é uma doença, né? E eu lembro muito que eu chorava horrores com ela no colo e pensava em coisas horríveis que podiam acontecer com ela. A gente fica nessas, né? Tipo, meu Deus, se ela morrer amanhã, meu Deus, se ela se enforcar, meu Deus, se ela se afogar. Ai, que susto! Outra coisa que eu me lembro dessa fase foi que eu ficava muito, extremamente cansada. Muito, assim, porque a gravidez a gente dorme pra caramba, né, tipo, é tranquilo. Todo mundo fala, aproveite sua gravidez pra dormir, e eu também falo isso, gente, aproveite.
tá? Depois que o neném nasce, esses 3 primeiros meses, principalmente, ele acorda tipo de 3 em 3 horas pra mamar. É difícil, é difícil. Eu lembro que eu tava morrendo de sono. Meu, e assim, uma coisa que realmente eu não tenho como não falar é que o frete fez toda a diferença nessa fase da minha vida. Porque assim, ele teve que voltar a trabalhar, então eu passava muito tempo sozinha. Porém, quando ele tava em casa, ele me ajudava em tudo. Ele ficava com o neném pra tomar banho, ele me ajudava com a comida, preparava pra eu comer no dia seguinte, até acordava às vezes no meio da noite pra dar o neném pra eu dar de mamar. Então, tipo, fez toda a diferença. Eu não imagino eu passando por esse momento, essa fase, sozinha. E assim, uma das principais coisas que eu falo, dou um recado, é gente, vai passar, a fase passa, é só uma fase, tá? Porém, ela é complicada, é difícil e é normal você se sentir assim. Outra coisa, o nosso corpo, gente, esses 3 primeiros meses, não é normal que o seu corpo volte, que o seu corpo seja lindo e incrível rapidamente. Eu confesso que por usar a cinta, o meu corpo melhorou muito. Ele voltou muito rápido. Porém, olhando as fotos minhas, que eu me achava super magra, com um mês de gravidez, que eu falava, gente, olha isso, eu usava cinta, né? E achava que eu tava magérrima, porém, meu rosto desse tamanho... Uma outra dica, né, que me perguntaram sobre emagrecer depois de ter o neném, amamentar, com certeza. Não, lógico que você não vai amamentar seu filho só pra emagrecer, pelo amor de Deus. Umas coisas mais maravilhosas que eu passei foi poder amamentar minha filha. Porém, ajuda sim a emagrecer. Eu sequei assim, rapidamente. Porque eu amamentava e a Nina mamava que nem um tourinho, né? Outra coisa que eu me lembro muito bem era aqueles você parece uma montanha-russa de sentimentos, que tem hora que você fala, ai meu bebê lindo, coisa mais fofinha do mundo, meu Deus. E tem hora que você fala, pelo amor de Deus, alguém faz essa criança calar a boca, eu preciso dormir. E a gente se sente super mal por pensar assim. Eu lembro que eu me sentia, eu falava, gente, eu sou um monstro, olha o que eu tô pensando. E não, é super normal, tá, gente? A gente pensa assim porque a gente tá louca de sono e não consegue mais raciocinar direito. E passa. É muito mais fácil depois. Você consegue conciliar um tempo com a criança, um tempo sem a criança, um tempo pra você, um tempo pro casal, é tudo possível, tá? Uma dica que eu dou pra você que tá vivendo essa fase ou que vai passar por essa fase é tenha um time, tenha uma equipe, tenha pessoas que te apoiem, amigos, seja mãe ou marido, ou enfim, quem for, familiares, tenham pessoas assim por perto, pessoas boas, tá? Que te deem dicas boas, tá? Que não que venham só encher o saco, reclamar e querer falar como você deve criar seu filho, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, porque isso é um saco, ninguém merece. Outra coisa que eu lembro que era um saco e, meu, eram as pessoas que iam visitar, né? Iam visitar a gente e só queriam saber da criança, perguntar da criança e fica com o neném no colo, ou então quer segurar a neném pra você lavar a louça, né? Passar um pano na casa, pentear seu cabelo, se arrumar pro seu marido. Gente, pelo amor de Deus, essa fase é sua, tá? É sua e do neném. As pessoas que mais importam, tá? Você e o neném, que nessa fase estão super parecidos. Porque a gente renasce, a gente morre e nasce de novo com a criança. A gente tá super sensível e descobrindo um novo mundo, quase como o neném. Então, quem for visitar a gente, por favor, sejam solícitos, ajudem a mãe, prepara alguma coisa pra mãe comer, entendeu? Lava uma louça, passa você um pano na casa pra ajudar. Ela acabou de passar por uma cirurgia, tirou um neném de dentro de si, ou até um parto normal. Enfim, acabou de sair uma criança de dentro dela, né? Então vamos ser legal, vamos ser gente boa. As pessoas ao meu redor que eu mantive perto de mim sabiam lidar completamente com isso, me ajudavam. Fred, né, principalmente. Minha avózinha que ia lá me ajudar, minhas 2 vós maravilhosas. Minha sogra que sempre apoiou pra caramba, fazia as marmitinhas, botava na minha geladeira, a coisa mais incrível do mundo. Então assim, sozinha é tudo muito mais difícil. Então o que você puder juntar de equipe aí pra te ajudar nessa fase vai facilitar bastante sua vida. E o que eu me lembro é mais ou menos disso. Se vocês tiverem perguntas, conta pra mim um pouquinho como é que foi o seu puerpério, pra você a sua gravidez, as coisas mais incríveis, as coisas mais pesadas e mais fodas que você enfrentou. Deixa aqui que eu vou adorar ler a respeito e ficar sabendo tudo sobre vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um likezinho aqui embaixo se você gostou. Se inscreve no canal pra ficar por dentro, acompanhar as novidades e um beijo, tchau, tchau!